Bom dia, terceirão. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem aí, né, com as famílias. Aqui, graças a Deus, está tudo ótimo, tudo tranquilo, seguindo a quarentena à risca, né, que o momento é para a gente ficar em casa, né, a gente não tem muita opção, mas é isso, tá bom? Bom, então a gente vai começar a aula de hoje, né? Hoje, inclusive, a gente conclui o primeiro bimestre, tá? A gente está super bacana, tá super ok. Dentro do cronograma, o primeiro bimestre se encerra na semana que vem, né, com o final do mês de abril, mas a gente já vai conseguir fechar hoje o primeiro bimestre. Inclusive, na próxima aula, na semana que vem, eu já vou entrar no segundo bimestre. Né? A apostila de inglês tem essa vantagem, é uma apostila anual, então a gente não fica dependendo de chegada de caderno para poder começar qualquer outra atividade. Então, a gente já tem material, já está tudo certinho. Então, na próxima semana, a gente já entra aí no segundo bimestre. Tudo bem? Por hoje, né, eu vou abrir aqui o link para mim. Abram aí para vocês também. Tá? Tenho sempre o link aberto para a gente poder, né, o nosso diálogo ficar mais fácil. Então, estou lendo aí, tá? A frente é de texto sobre as Ilhas Galápagos, que a gente já conversou sobre isso na semana passada, né? Essas ilhas que ficam no Equador, que o Darwin foi para lá, explorou essas ilhas, ele chama essa ilha do laboratório do mundo, né? Uma coisa chamou muita atenção dele, alguns animais que tem nas Ilhas Galápagos não tem em nenhum outro lugar do planeta, é só lá, né? E são endêmicos, né? Me fugiu essa palavra semana passada, hoje eu lembrei, né? Animais endêmicos são aqueles animais que só tem naquele lugar. E uns, inclusive, com aspecto, né, de dinossauro, ainda que sejam pequenos, como as iguanas. Então ele achou que aquilo ali era o laboratório do mundo. Então, um texto interessante, um texto bacana, tá? E a gente vai fechar esse texto hoje, tudo bem? Então, o que a gente vai resolver de exercício para concluir isso daí? Resolver os exercícios para construir na página 34, tá? Então, podem ir para lá, eu já vou explicar isso aqui para vocês, tá? Então, o que a gente tem aí? Tá? Eles têm dois retângulos aí com modificadores e núcleos. Modificadores, gente, são os adjetivos, tá? É aquilo que dá qualidade para o substantivo. E os núcleos são substantivos, tá? Um exemplo, carro novo, né? O núcleo aí, que é o substantivo, é carro. O modificador, que é o adjetivo, é o novo. Né? E por que é modificador? Por que ele recebe esse nome? Porque poderia ser carro velho, carro caro, carro barato, carro azul, carro amarelo. Né? Então, qualquer qualidade ele modifica, né, o núcleo que é o substantivo. Tá? Então, isso aí é bem tranquilo. Uma outra informação que a gente precisa para fazer esse exercício é a ordem que a gente vai ter que escrever isso. Mas, para a gente que já está aí no terceirão, acho que ninguém tem mais problema com isso. Né? Lembrando sempre que em inglês o adjetivo vem antes do substantivo. Então, em português eu falo casa, substantivo, grande, adjetivo. Em inglês eu vou ter que falar o quê? Big house. Né? Então a gente inverte, mas isso aí não é segredo para ninguém, todo mundo já sabe. Então eu vou fazer a letra A como exemplo aqui, tá? Então, por exemplo, eles colocam aqui em português. São os períodos do ano em que faz muito frio. Aí eu vou para essa tabela que o cara me deu aqui. Frio, né? Eu sei que é o quê? Cold. Ou então, se ele está falando aqui, por exemplo, né, do período do ano que é frio, né? Eu também posso estar falando o quê? De inverno, né? Então, inverno em inglês, winter, né? E aí, no núcleo, eu tenho o quê? Months, ou seja, os meses de inverno. Os meses de inverno são os períodos do ano em que se faz muito frio, tá? Então, aí no caso, a letra A, vocês vão colocar winter months, ok? Bem tranquilo. Vou fazer a letra B aqui, ó. É um recipiente para uma guloseima, geralmente doce, que pode ficar fora da geladeira, né? A gente não tem muita essa tradição aqui, mas nas famílias americanas, eles adoram comer cookies, esses biscoitos, tá? Lá, inclusive, eles fazem. Ninguém compra em supermercado. Então, no caso aí, qual a expressão que vocês vão colocar aí na frente? Cookie jar, né? Que são aquelas jarras de vidro que eles colocam os cookies, tá? E a criançada fica maluca querendo comer aquilo o dia inteiro. No dia que faz, então, é uma maravilha, porque o cheiro é excelente, né? Eles usam, assim, né? Os produtos lá têm uma qualidade muito boa. Então, sobretudo quando o cookie é de chocolate, nosso perfume que invade a casa é uma coisa fantástica, né? Não tem como a gente não ficar com vontade de querer comer, tá? Então, basicamente, o exercício é esse. Aí depois a gente tem o False Friends também na página 34.
São 3 palavras só aí. Vou fazer igualzinho a gente faz em sala de aula. Eu vou passar a tradução das palavras para vocês e vocês fazem um exercício ao lado aí que é de preencher lacuna. Tudo bem? Então as palavras são expert, de repente, sei lá, nossa, será que significa esperto? Porque é meio parecido com português? Não. Expert, especialista, tá? Ou perito, também pode ser. Petrol, né? É comum achar que é petróleo e não é, tá? No Reino Unido, ou seja, Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte, ele significa o quê? Gasolina. Então, se você chega, né, num posto para abastecer, é petrol. Lembrando sempre que nos Estados Unidos a gente fala gas, tá? Estados Unidos e Canadá, dentro do inglês americano, digamos assim. Tudo bem? E o último aí, subject, que dá a impressão de estar falando assim de um sujeito e não é. Aí eles abriram, inclusive, 2 traduções aí. Na número 1, assunto ou matéria, tá? E como segunda tradução, sujeito, mas sujeito de gramática. Função sujeito, função objeto. Aí sim eu falo subject, tá? Então, dentro dessa classe gramatical, a palavra subject realmente significa sujeito, né? Função de sujeito. Tudo bem? Então tá feito aí. E tem um listening, que é o CD, né, que eu também deixo aí para vocês fazerem. Lembrando sempre que é bacana, né, uma outra faceta do idioma, esse treino auditivo. E eu acho uma coisa muito bacana. Eu sei que vocês, né, professor, vai ter que ouvir o CD, mas é uma faceta bacana, né, para vocês que estão no terceirão, é mais importante ainda, né? E não é todo o material que disponibiliza isso, viu, gente? O material do Domus, na parte de inglês aí, ele é bem bacana porque muitos materiais aí de grandes, como se diz? De grandes cadeias, aí, cadeias que eu quero dizer? De grandes, nossa, me fugiu o termo agora aqui. Desses colégios aí, que não tem nenhum CD para você treinar o listening, tá? Então eu acho isso muito bacana dentro do material SER, que é o material que a gente tem aqui no Domus, tá? Aí vocês vão fazer o extra reading, que está na página 35 e segue até a página 36. Aliás, o gabarito está aí para vocês, tá? Se vocês olharem, eu passei o gabarito do extra reading, os exercícios 1, 2 e 3. Tá tudo aí, você faz, tá tudo gabaritado para sanar suas dúvidas. E, finalmente, aí, para a gente fechar, né, a unidade e fechar o primeiro bimestre, vocês têm o tarefa para casa, né? Deixa eu fechar aqui a tela para mim, para poder ficar melhor esse meu diálogo com vocês. Esse tarefa para casa, vocês sempre me questionam, né? Poxa vida, professor, isso aí não é meio que um exercício extra que a gente tem na apostila? Até que ponto eu tenho alguma obrigatoriedade em fazer isso daí? Lembrando sempre, sobretudo para vocês que são do terceirão, tá? Vestibular, não me interessa qual vestibular que você vai fazer, tá? Porque o que eu vou falar vale para todos. Mais até para aqueles vestibulares bacanas, que é o que eu acho que todo mundo quer, que são os federais, estaduais, das universidades públicas, né? Alguns desses vestibulares, a prova de inglês, 100% são exercícios de interpretação de texto de vocabulário. Então, se você não tiver um conhecimento mínimo de vocabulário, se você já não tiver um mínimo treino para fazer esses exercícios, o grau de dificuldade que você vai ter para fazer a prova de inglês no vestibular vai ser muito alto. Eu já venho treinando isso com vocês, né? Aquela questão até do skimming, né? Se você tem um inglês bacana, você só marca aquilo que você não sabe e tenta interpretar o texto. Se você tem mais dificuldade com o inglês, você marca o que você sabe e mesmo assim, ainda assim, tenta tirar algum raciocínio do texto, né? Tem aquela outra técnica que não adianta você querer olhar para o texto inteiro, vai parágrafo por parágrafo, se for o caso, vai anotando o que você entendeu por cada parágrafo, aí você junta aquelas ideias e consegue tirar um mínimo que seja da interpretação do texto. É questão de treino e vocês que estão no terceiro ano, vocês precisam fazer isso, tá? Esse tarefa para casa, se vocês olharem também o link que eu passei para vocês aí, tá inteirinho gabaritado, tá? Eu passei todo o gabarito para vocês, tudo bem? São questões só de grandes vestibulares, tá? E é justamente para que esse treino seja feito, tá? Eles, basicamente, os exercícios aqui, até tem um ou outro que eles acabam aplicando uma gramática, né, junto ao texto,
mas, né, a grosso modo, são questões de interpretação e de vocabulário, que é fundamental para qualquer aluno de inglês, sobretudo para um aluno de terceiro ano, como é o caso de vocês, tá? Então, esses exercícios começam lá na página 36, né? O título é Tarefa para Casa. Aí vocês têm a série Para Praticar, que vai da 36 até a 37, e depois Para Aprimorar, que conclui essa página 37. Inclusive, nem são muitos exercícios, né? O primeiro, inclusive, é muito bacaninha, porque é uma resenha aí de jornal, tá? Do Calvin. Então, sempre é bem descontraído, um inglês bem tranquilo para se entender, não tem dificuldade nenhuma. Tudo bem? Então, terceirão, a gente fecha hoje aí o nosso primeiro bimestre, a gente está super ok com a matéria, tá super bacana, tudo em dia, tá bom? Então, que ótimo, né, que a gente conseguiu aí estabelecer, mesmo aí com as videoaulas, a gente conseguiu administrar essa questão aí da matéria a ser dada, né, do cronograma a ser concluído, então a gente está super ok. Aí na próxima semana a gente começa aí a unidade 1 do segundo bimestre, tá bom? Um grande abraço para vocês aí, um ótimo final de semana, fiquem com Deus e até a próxima, tá joia? Cuidem-se, fiquem em casa, tá bom? Tchau, tchau.